seja bem-vindo a mais uma grande entrevista no Serviço Público de Mídia dos Açores. Estamos na Antena 1 Açores, na RTP Açores e também no portal acores.rtp.pt. Hoje convidamos para esta grande entrevista Duarte Freitas, líder do PSD nos Açores. Duarte Freitas tem 49 anos, é de facto líder do PSD Açores desde 2012, está no Parlamento Regional desde 1996, mas com um intervalo para ser eurodeputado entre 2004 e 2009. Duarte Freitas, muito obrigado por ter aceito o convite para estar aqui connosco. Começo por falar consigo precisamente sobre esse período de eurodeputado. Em 2009, o Jornal Expresso considerava um excelente eurodeputado e a seguir puseram-no a andar. O que é que pensa um político quando lhe acontece uma coisa dessas? Sabe, em qualquer circunstância, nós temos que reagir com elevação e com dignidade. Tentei fazer o meu melhor enquanto... Mas com esforço. Tentei fazer o meu melhor enquanto deputado europeu. Foi considerado por algumas pessoas esse trabalho positivamente. Tentei servir o meu país e a minha região. No momento em que vi que o melhor serviço ao meu país, mas especialmente à minha região, era dar espaço para que os Açores pudessem ter alguém no Parlamento Europeu, e nesse caso teria que ser uma senhora, disse ao partido que o compromisso que o partido tinha comigo estaria dispensado de o ter, e o que fiz de seguida foi pôr-me ao lado da candidata do PSD, fazer campanha com ela, tentando sair com a máxima dignidade possível, defendendo os interesses dos Açores e do PSD. É um clássico que a vingança serve-se fria. Não, eu acho que não podemos pensar assim. Eu acho que temos que empenhar-nos ao máximo quando estamos numa determinada função e quando saímos dela temos de sair também com a dignidade máxima. Foi isso que tentei fazer. Estar na política implica engolir muitos sapos. A vida tem momentos sempre difíceis. A política é uma componente da nossa vida social, pública. Há momentos mais difíceis, outros momentos menos difíceis. Mas, repare, como dizia há pouco, quer seja na política, quer seja na nossa profissão, quer seja a estudar, a praticar desporto, eu sempre tive uma visão que o mais importante é empenhar-nos ao máximo e estar de consciência tranquila que tudo fizemos para poder desempenhar o melhor possível aquilo que estamos a fazer na comunidade. Mas nesse caso, não ficou, depois do trabalho que fez e que foi publicamente reconhecido, não ficou aborrecido com o que lhe aconteceu, com o facto de não ter sido reconduzido para mais um mandato? Há um momento quando uma expectativa é gorada que nós, naturalmente, não ficamos... Tinha expectativas de ser. Sim, tinha sido feito o convite, tinha sido, digamos, indicado por aclamação do Congresso, tinha desenvolvido um trabalho que era reconhecido e tinha a expectativa de continuar. Mas nós temos que saber, terem atenção, que as coisas muitas vezes sofrem alterações. E há sempre algo mais importante que as nossas vontades individuais. Nessa altura achei que o mais importante era que os Açores e o PSD Açores pudessem ter um deputado no Parlamento Europeu. Se para isso acontecer eu tivesse que sair, foi isso que vi também de novo servindo o meu partido e acima de tudo os Açores. Portanto, fez aquilo que o líder de um partido, que por acaso já não é líder desse partido, disse uma vez, que foi apagar-se para que o partido pudesse seguir em frente. A esse líder aconteceu uma coisa esquisita. Há algo que aprendi há muitos anos e com Sá Carneiro. É que mais importante de qualquer um de nós é o partido e mais importante que o partido são os Açores. E foi isso exatamente na conferência de imprensa que tive com a líder da altura a dizer que já não seria candidato a Parlamento Europeu. Foi isso que disse. Mais importante do que eu é o partido e mais importante do que o partido são os Açores, e é preciso ter alguém dos Açores e do PSD no Parlamento Europeu. Se esse alguém tem que ser uma senhora, é isso que aconteceu e foi isso que eu fiz todos os esforços e ajudei na campanha em tudo o que pude para que isso acontecesse. Uma senhora, o que é algo que hoje em dia na nossa sociedade deve ser tido em conta. Também poderia ter Duarte sido Freitas, visto por cavalheirismo. O tema que mais nos preocupa nesta série de entrevistas e nesta também, eu e o Luciano Barcelos decidimos que esse era o grande tema, tem a ver com a educação. Nós temos, de facto, um problema na educação nos Açores, que é visível através dos chumbos, ou seja, do insucesso escolar, é visível através do abandono, é visível através do ranking das escolas. Na sua opinião, o que é que se passa? Bom, como sabe, o Luciano e o Armando, como líder do PSD Açores, defini a educação como prioridade absoluta para aquilo que serão as propostas eleitorais do PSD Açores para as próximas eleições de outubro de 2016.
E porquê? Porque estou absolutamente convicto que a educação é o instrumento, é a maneira de nós conseguirmos, a prazo, sustentadamente, contribuir para a igualdade. Contribuir para se apagar as marginalidades que existem, ou para diminuí-las. Contribuir para haver mais oportunidades para todos os açorianos. É através da educação que nós poderemos, de facto, criar condições para um desenvolvimento sustentável nos Açores. E neste momento, a educação dos Açores atravessa um momento muito difícil. Mas temos nós boas escolas. O que é que, não faltando propriamente dinheiro para o ensino, o que é que acaba por falhar? Bom, nós temos investido muito dinheiro em muitas escolas e ainda bem que hoje em dia existem, em termos infraestruturais, muito melhores condições do que já houve. Houve, de facto, uma primeira fase nos Açores em que não havia sequer equipamentos escolares. Foi um período épico onde se construíram as escolas, os hospitais, os portos, os aeroportos. Depois houve uma fase em que se pôde melhorar essa qualidade, diversificar a oferta, nomeadamente na área do ensino, mas, de facto, nos últimos anos, com muito dinheiro, não houve uma evolução. Antes, pelo contrário, temos os piores indicadores de abandono, de insucesso escolar, os piores abandonos de desemprego, os piores indicadores de desemprego jovem e, na minha opinião, isso tem muito a ver com a falta de estabilidade nas políticas educativas que temos nos Açores, por um lado. Que é um problema nacional também. É um problema nacional também, mas com maior agravante, que se agrava mais nos Açores. Eduardo Freitas, vamos recuar um pouco. Aparentemente, este problema do ensino não pode ser atribuído a este secretário, àquele governo, ou outro governo. Parece que é aqui um problema de sistema. Não terá havido aqui, no momento original de transferência de competências, algo mal feito? Por exemplo, transpor um sistema continental português para uma situação insular açoriana? Não será esse o grande problema? O problema de origem, é claro. A grande questão, e é importante que sublinhemos, como acabaram de sublinhar, é que nós temos competências próprias na área da educação. Essas competências poderão ter sido melhor exercidas numas circunstâncias, menos bem exercidas noutras. Mas a verdade é que, com essas competências que temos tido enormes problemas, em especial, em particular, nos últimos anos. Uma das coisas que defendo para o futuro na educação é a capacidade, através da autonomia, nós podemos adequar as escolas, o ensino, àquilo que são as nossas realidades. Ora, uma comunidade de uma zona puramente rural e uma comunidade de uma zona puramente urbana, e temos-las nos Açores, e também temos intermédio, tem que ter uma perspectiva e uma abordagem diferente naquilo que é o ensino que se oferece às pessoas. Mas tem isso que não haver... se coaduna, por exemplo, com as megaescolas. Exatamente. Já o disse e repito, comigo não vou deixar desmoronar mais nenhuma pequena terra. Eu sou de uma terra muito pequena e sei muito bem o que é que importa nessas terras pequenas. Não concorda com a estratégia de concentração, mesmo sabendo que o argumento é ganhar massa crítica? O argumento mas esse era o argumento. Mas já se viu que não era válido, porque os resultados têm piorado. E quando eu digo, em relação à educação, extrapolo um bocadinho. Eu não quero que fechem mais escolas, mais casas de povo, mais postos de saúde e mais postos de segurança social. Ao fechar-se isso nas nossas pequenas comunidades, elas estão-se começando a desmoronar. Isso não pode acontecer, porque desmoronando-se uma pequena freguesia, a seguir que argumentos é que nós temos para manter uma pequena vila, uma pequena cidade, uma pequena região, como somos todos nós. A nossa solidariedade tem que começar aqui dentro. E acho que se cometeram erros trágicos nessa matéria, na educação em concreto. E a prova é de que acabámos por ter essas mega escolas, sem estarem adequadas devidamente à realidade da comunidade educativa, da área social e económica onde se inseriam, e os resultados não têm sido bons, antes pelo contrário, têm vindo a piorar. Temos que ter umas escolas mais adaptadas, adequadas, e um ensino mais adaptado e adequado àquilo que são as nossas realidades sociais e económicas. Qual é o valor que atribui a essa pequena escola de proximidade? Por exemplo, numa freguesia de 300 habitantes, 200 habitantes, que tinha escola, muitas dessas escolas fecharam. Qual é o valor que atribui à permanência dessa escola nesse meio? É como lhe digo, quando se fecha uma escola, quando se fecha um posto de saúde, quando se abandona uma casa de povo, quando se fecha um posto de segurança social, estamos a fazer desmoronar uma pequena freguesia. E a partir daí, o tecido económico, social, a história daquela pequena terra está a começar a perder-se. Nós temos que ter consciência de que, por mais que achemos que nos Açores temos grandes terras, somos todos pequenos.
e temos que começar a olhar também cá dentro por essa realidade. E nesse sentido, e é por isso que temos autonomia, é para poder governar mais próximo das pessoas e com mais adequabilidade àquilo que são as nossas pequenas realidades. Uma grande discussão sobre os currículos regionais. A verdade é que não se tem saído do mesmo sítio nesta... Porquê é que acha que isso acontece? Sim, porque, de novo, a falta de uma políticas estáveis na área da educação é dramática. A falta de rigor também no ensino não tem ajudado. Há algum facilitismo. Porque sobrecarregar os professores com burocracia em cima de burocracia. Tudo isto não tem ajudado a que, de facto, possamos ter uma escola de sucesso. E aquilo que eu defendo nesta escola de futuro é que seja uma escola de sucesso que, com esta adequabilidade, com esta proximidade, com mais rigor, com mais formação dos professores e com isso possa ter maior sucesso escolar, naturalmente utilizando também os meios tecnológicos de uma escola digital, já disse e renovo, propondo a criação de uma cadeira de linguagem informática a partir do segundo ciclo. Eu aposto muito nas novas tecnologias e, se me permitem, educação é fundamental em qualquer sociedade e na nossa também, e há algo de novo nos nossos tempos que pode trazer um grande salto nos Açores, que tem a ver com as novas tecnologias, que tem que começar também no ensino a preparar a nossa juventude para sermos os melhores. Eu acho que nas novas tecnologias temos que ser, nas tecnologias de informação, temos que ser os melhores. Porque foram também, se me permitem agora falar um pouco sobre esta matéria, são as novas tecnologias, é o digital, que faz com que o mar desapareça. Vitorino Nemésio dizia que nos Açores a geografia valia quase outro tanto como a história. O que veio destruir a teoria nemesiana do grande Nemésio foram as novas tecnologias e as tecnologias de informação. Hoje, nos Açores, nós podemos trabalhar como se estivéssemos em Silicon Valley. E, portanto, nós também temos que preparar a nossa juventude para uma escola de sucesso, mas dentro dessa escola de sucesso, com as ferramentas que o nosso novo mundo nos permite competir com todos. Mas também, com isto, deixamos de ter desculpas para a distância. Muito bem. Eduardo Freitas, dentro desse mundo que é a escola, cada uma das escolas, há uma cultura, há um ecossistema próprio da escola. Depois há uma cultura, há um ecossistema próprio do meio. Há estudos, infelizmente não são públicos, mas eu conheço alguns, há estudos que dizem que nos Açores tem havido um problema entre essa cultura da escola e essa cultura do meio, não se interligam. A solução são duas, pôr um T na testa dos alunos que aparentemente não aprendam, mas na verdade são alunos que não se deixam apreender pela cultura da escola, permanecem na cultura do meio, e muitos outros são desviados para o ensino técnico ou profissional. Uma coisa, na minha opinião, agora estou a dar a minha opinião, lamentável, a partir dos 14 anos. Não há solução fora disto? É exatamente aí, quando eu falo da adequabilidade da escola ao meio, é poder... Ou seja, este ciclo vicioso não se poder resolver esse problema. Há, nas nossas comunidades, uma comunidade eminentemente agrícola, por exemplo, onde os miúdos vão ajudar os pais ao campo, ou numa comunidade pescatória, onde os filhos estão em contacto com o mar, é muito difícil retirá-los daí e fechá-los numa sala de 4 paredes. E, portanto, nós temos que ter a capacidade também para perceber qual é o meio onde a escola se insere para poder adequar, quando eu falo de adequabilidade e proximidade, é exatamente para responder a essa entropia que é criada entre o meio e aquilo que é oferecido no ensino. Depois não funciona. Depois não funciona. Falando de proximidade, nós temos um sistema nos Açores e em Portugal de colocação de professores que é um sistema centralizado. Dá-se muitas vezes o exemplo dos países do Norte como exemplos de grande sucesso da educação, mas aí são as autarquias ou as próprias escolas que contratam os professores. Qual é a sua opinião? Devem ser contratados de forma centralizada como existe agora? Essa é uma situação que eu gostaria também de dar a seguinte nota. Por aquilo que vou ouvindo e que vou consultando e que vou aprofundando e estudando nas nossas várias escolas, é importante que exista um quadro também estável de professores, mas é muito importante que exista uma parte do quadro de professores que possa ir mudando, para trazer oxigênio novo à escola, novas ideias e novas abordagens. Se isso é fundamental, é também crucial
que exista mais autonomia por parte das escolas para poder, na escolha dos professores por concurso, poder escolher aqueles que se adequam melhor, em termos de competências, em termos de perfil, àquilo que é a cultura da própria escola. E, portanto, não é só a escola ter a lógica da cultura do meio onde se insere, mas também para que isso possa ter consequências, o seu próprio quadro docente tem que estar adaptado à cultura que a escola tenta beber. Está a ir contra a ideia da FENPROF, que tem sido apontada como tendo um enorme poder. Aliás, o líder nacional do seu partido referiu isso, pelo menos indiretamente. Não o preocupa perderem os votos. Não, não é uma matéria que me preocupa. Aquilo que me preocupa neste aspecto é conseguir desenvolver políticas para termos uma escola de sucesso. Se não tivermos uma escola de sucesso, podemos ter um sindicato ou outro sindicato mais satisfeito. Mas não estamos a ter sucesso social e estrutural para os Açores. Eu queria questioná-lo sobre o seguinte. Será que a sociedade valoriza a escola? Eu explico a minha pergunta. Há uma trilogia que está a falhar, que é escolarização, emprego, ordenado. Olha, nitidamente, esta trilogia está a falhar. Se a sociedade, se os pais encarregados de educação esperam colocar um aluno na escola para que ele fique escolarizado, tenha um emprego, um ordenado, e isto falha, perde-se o princípio essencial que levava esses pais a pôr o aluno na escola. Como é que se sai disto? E há uma questão estatística também reconhecida. Nos Açores, cerca de 8,5% das pessoas têm ensino superior, apenas. Temos que duplicar, pelo menos, essas pessoas que têm ensino superior, até porque, segundo os indicadores da OCDE, cerca de quem tem um ensino superior tem mais de 70% de hipóteses de empregabilidade. Não temos que ser todos... de outra maneira, ainda tem 30% de hipóteses de emprego. Não temos que ser todos doutores, nem todos engenheiros. Temos que possibilitar essa oportunidade para as pessoas estudarem e, com isso, terem mais ferramentas para se poderem empregar. Com o ensino superior, com o ensino profissional, mas isso é fundamental. Agora, eu acho também que nós temos que ter, no âmbito do ensino profissional, do ensino regular, uma maior... como é que eu hei de dizer? Que possa responder melhor àquilo que são as necessidades da nossa sociedade hoje em dia. E repara uma coisa, vivemos momentos nesse aspecto também muito difíceis para os pais e para os jovens. Repare, eu, num livro que escrevi aqui há alguns anos, tive um ensaio que se chamava A Geração Afortunada. O que é que foi, para mim, o que é que foi a geração afortunada? É a minha geração, é a vossa geração. Porque os nossos pais tinham trabalho... Saímos a sorte grande nos anos 80. Os nossos pais tinham trabalho, mas não tiveram a oportunidade de estudar. Nós tivemos a oportunidade de estudar e trabalho garantido. Os nossos filhos têm a oportunidade de estudar. E não têm trabalho. Mas não têm trabalho. Isso degrada a imagem da escola, porque se o objetivo de estudar é ter emprego e não há emprego... Isso é uma responsabilidade geracional muito grande. Eu, como candidato a Presidente do Governo e comigo Presidente do Governo, é por isso que vejo a educação para a igualdade, para a empregabilidade, como um elemento fundamental para as políticas para o futuro. É crucial e é uma responsabilidade geracional, porque esta geração, se não mudar isto, vai ser vista historicamente quem pôde aproveitar muitos benefícios, mas não soube deixar aos seus descendentes iguais oportunidades. Podíamos falar da saúde, mas talvez antes disso falássemos da autonomia. Reis Leite, um histórico do PSD, disse há pouco tempo que a única solução para resolver o problema da autonomia é Portugal ser um Estado federado. Ou seja, enquanto Portugal for um Estado unitário, não saímos deste conflito com Lisboa. Partilha desta opinião? Bom, eu devo dizer que a autonomia foi dos processos históricos de maior sucesso na democracia portuguesa, na democracia constitucional. Naturalmente, entendo que a autonomia é um processo que não está finito, não está findo, tem continuidade, tem que evoluir. Mas ainda antes dessa evolução, porque para essa evolução evoluir, quer seja para um Estado federado, quer seja para a extensão do representante da República, quer seja para outros quadros que obrigam à revisão constitucional e estatutária, tem que haver um consenso regional e nacional para isso, mas também tem que haver uma responsabilização dos órgãos de governo próprio para, no quadro daquilo que já são as nossas competências hoje, podermos exercer melhor
o direito às pessoas de serem felizes na nossa terra. Em relação, por exemplo, à educação que estávamos a falar, ou em relação à saúde, que agora abordamos. Nós temos competências próprias na educação e na saúde, e são duas áreas onde estamos claramente pior do que a nível nacional. Isto é, a autonomia, em vez de nos ajudar a aproximar, está a ajudar-nos a afastar. Mas a culpa não é da autonomia. A autonomia continua a ser, para mim, o melhor sistema que nós temos para nos autogovernar. Agora, a responsabilidade é não termos conseguido, em termos de governo próprio, usar as melhores políticas para, com esta autonomia, podermos contribuir para o bem-estar dos açorianos. Já falamos disso, mas quero colocar-lhe ainda uma questão que é uma espécie de introito a esta questão da autonomia. A autonomia regional conseguiu a seguinte proeza: um regime de 40 anos na Madeira e 20 mais 20 anos de partidos nos Açores. Ou seja, o PSD 20 anos, o PS já vai com 20 anos. A teoria diz-nos que, diz-nos que isto não é boa coisa. Como é que a autonomia conseguiu gerar espaço para esta permanência no poder do mesmo partido durante tanto tempo? Bom, a verdade é que, quer seja nos Açores, quer seja na Madeira, são... É que na Madeira a situação é pior, já há 40 anos com o mesmo partido. Sim, mas nos Açores 20 mais 20. Repara, na Madeira é o mesmo partido, mas houve uma luta interna e quase uma mudança de regime na Madeira. Na Madeira mudaram os protagonistas, mudaram as políticas e mudaram as prioridades. Dentro do PSD, é evidente, mas é como se fosse um partido mais diferente na Madeira do que os partidos que estavam na oposição. Porque houve uma luta interna na Madeira. Nos Açores, no caso do Partido Socialista, não houve luta interna nenhuma. Há um regime consequente de 20 anos. Agora, o PSD também já tinha 20 anos. O PSD também já tinha 20 anos e foi muito criticado, aliás, pelo Partido Socialista, que 20 anos era tempo demais. Eu concordo que 20 anos é tempo demais no mesmo tipo de regime. E os madeirenses também concordaram, por isso é que mudaram, embora votando PSD, sabendo que o PSD tinha mudado ele próprio, tinha havido uma luta interna. Houve uma ruptura na Madeira. Nos Açores houve uma ruptura há 20 anos e eu estou trabalhando para que exista uma nova ruptura depois de 20 anos do regime Estas socialista. sociedades insulares são muito dependentes dos dinheiros públicos e a sensação que se fica é que, por exemplo, só mudou do PSD para o PS quando o fluxo dos dinheiros públicos já tinha declinado e a expectativa que se tem é que agora também só mudará se houver um problema financeiro. Isto não é demasiado confrangedor? Bom, é verdade que nos Açores dependemos muito, ou talvez em demasia, dos dinheiros públicos. E é verdade que tem havido uma visão, nomeadamente do regime socialista, de manter muita gente dependente dessa lógica dos dinheiros públicos, porque isso interessa a quem está no poder. Mas isso também é diminuir aquilo que é a inteligência dos cidadãos. Os cidadãos, se há 20 anos mudaram do PSD para o PS, estavam conscientes de que era isso que era preciso fazer. Se até há 20 anos atrás votaram sempre no PSD, estavam no seu legítimo direito e conscientes, como agora, nos últimos 20 anos, o PS, na percepção dos açorianos, foi quem melhor os podia servir. Digamos que os açorianos estão 20 anos avançados em relação aos madeirenses. Neste momento, aquilo que eu espero é que os açorianos também percebam que pode haver e que há uma alternativa para garantir o quê? Em primeiro lugar, que o que está bem não muda e que o que não está bem pode mudar. E é isso que eu estou pedindo aos açorianos. É uma oportunidade. O que é que está bem? É porque na política do dia-a-dia, a política tornou-se um bocado, vamos desculpar, mas um bocado panfletária. Não é? Verdade. Com comunicados, conferências de imprensa. O que é que está bem? Olha, posso lhe dizer. Bem, para já, deixe-me ir um pouco atrás. Nos Açores é um bocado sui generis a política, porque o Partido Socialista construiu-se contra o PSD e muitas vezes governa contra o PSD. Qualquer proposta que o PSD apresente, a primeira coisa que acontece é ser combatida pelo Partido Socialista, mesmo que depois a apliquem passado uns meses, contando com a falta de memória das pessoas. Isso é algo singular na política dos Açores, um partido, que é o maior partido da oposição, ser mais escrutinado do que o próprio governo. E isso é algo singular e que deveria até ser estudado. Mas em relação ao que foi bem feito, repare, como líder do PSD Açores, aquilo que eu fiz em 2013 foi dar oportunidades ao Partido Socialista e ao Governo, que estávamos numa crise muito profunda.
e dei indicações ao grupo parlamentar, e no grupo parlamentar nós abstivemos no plano de orçamento para 2013 e para 2014, dando todas as oportunidades ao Governo para não se queixar de uma oposição que não fazia outra coisa, só deitar abaixo. Não, nós não. Nós demos a oportunidade, abstivemos, apresentámos propostas, fomos sempre apresentando propostas. Somos de longe, no Parlamento Regional, o partido que mais propostas legislativas apresentou e fizemos muitas propostas políticas. E ainda agora estamos a fazê-las em relação à educação e em relação à saúde, com grande consciência, com grande trabalho feito. Mas, isto para quê? Para mudar o que está mal. Mas há coisas que estão bem feitas e ainda respondendo corretamente à pergunta. Por exemplo, no momento de grande desemprego, os programas ocupacionais são necessários. E aquilo que eu tenho dito é que, comigo, Presidente do Governo, os programas ocupacionais vão continuar. E vão ser até melhorados em alguns aspectos que necessitam de melhoria, de maneira a que, quando a economia começar a gerar empregos, e aí é outra questão que eu gostaria de falar, nós possamos então prescindir de alguns programas ocupacionais, mas enquanto eles forem necessários, têm de continuar até ser melhorados. Isso é algo que foi bem feito. Outra coisa que vos digo que foi bem feito e que comigo também não mudará. Em relação, por exemplo, ao programa 65+, para os nossos idosos poderem conhecer os Açores, pessoas que lutaram muito, em tempos de muitas dificuldades, têm que ser acarinhadas. O programa 65+, deve continuar. E comigo vai continuar. Só que, quando o idoso de São Jorge regressar, depois de uma viagem à Terceira ou São Miguel, à sua terra, através do programa 65+, eu isso não quero mudar. O que eu quero mudar é quando ele chegar lá e precisar de um médico especialista, possa tê-lo. E isto, assim, sinaliza bem aquilo que eu acho que deve ser mantido, já falaremos da saúde, e o que deve ser alterado. Já falaremos da saúde daqui a pouco. Eu queria lhe dar aqui alguns dados que me preocupam muito e queria que me dissesse se isto é um problema de governação ou um problema de sistema. São dados que eu uso frequentemente, têm a ver com os censos de 2011. A leitura dos censos de 2011 é muito interessante e muito criativa, ao contrário do que se possa pensar. Estes ciclos provam que há desertificação dos Açores, há concentração de população numa zona de 12 km, Ponta Delgada, Lagoa, Ribeira Grande, e há ilhas onde acontece o seguinte, estudei particularmente o caso de São Jorge. Além de haver abandono de população da ilha, há dentro da ilha abandono dos meios rurais e concentração nas vilas, particularmente nas velas. É possível seguir o percurso dessa gente. E o percurso dessa gente tem a ver, parece ter a ver, com fim de cooperativas, no caso de São Jorge, e fim de escolas. Ora, um novo sistema autonómico não deveria ter travões a estas situações? Armando, é absolutamente verdadeiro aquilo que está a colocar e, como deve depreender, eu concordo em absoluto. Ainda há pouco falava na questão... Antes de responder, deixe-me só dizer o seguinte. Ainda há poucos dias, o Dr. Álvaro Monjardim, que é um dos fundadores deste sistema, disse para quem quis ouvir que a única forma que houve de se impor a autonomia foi pela promessa do desenvolvimento harmónico. Ou seja, estes dados que eu acabei de lhe dar provam que o desenvolvimento harmónico não existe. Armando, eu concordo em absoluto. Aliás, ainda há pouco Mas este é um problema do sistema? É um problema também da política e das políticas governativas. Mas o sistema não tem travões a que isto não aconteça? Tem travões, mas nós temos que... A questão é, eu costumo dizer que nos Açores os manuais de economia não funcionam. Quem tem ilusões que os manuais de economia funcionam nos Açores, não funcionam. Nem sequer funcionam verdadeiramente nesses espaços mais desenvolvidos que falamos dos Açores. É que eles nem funcionam em Portugal. Isto é tudo muito pequeno. Eu sou de uma terra muito pequena. Eu nasci no Pico, vivi no Faial, vivi na Terceira, vivi em São Miguel, vivi em Lisboa, vivi em Bruxelas. Tive a oportunidade de ir conhecendo os Açores profundamente, mas também de olhar para os Açores de fora para dentro. E sei bem que as lógicas científicas da economia não funcionam nos Açores. É por isso que a autonomia tem que ter outro tipo de respostas. Eu dei o exemplo das pequenas comunidades, das pequenas freguesias que se vão desmoronando quando fechamos um posto de saúde, uma escola, quando fechamos uma casa de povo. Mas a questão é esta. Neste momento, a coesão territorial está em causa nos Açores. Como está também a coesão social, porque repare, se a coesão territorial está em causa em todas as ilhas dos Açores, não é só em algumas ilhas, em todas as ilhas, há ilhas que estão, há espaços de ilha que estão ficando cada vez mais abandonados. Eu não há muitos dias estive Mas eu retomo a minha questão inicial. Mas isso resolve-se por políticas de governação ou, ao fim destes 40 anos, a experiência acumulada diz-nos que isto só se resolve por travões no próprio sistema? Bom, os travões no próprio sistema eu também acho que são necessários. Como se sabe, em relação à reforma do sistema político,
projeto que lancei já em 2013, coordenado pelo professor Carlos Amaral, temos estudado muito isso, falado com muitas pessoas de quadrantes políticos de diferentes gerações e diversas ilhas. Temos que mudar também aquilo que foi a construção do nosso sistema autonómico com a realidade ilha, na base da realidade ilha, perdeu-se muito. E nós temos que reforçar a realidade ilha, por um lado. Mas atenção, para além disso, há falta de coesão territorial mesmo dentro de algumas ilhas. E é aí que as políticas públicas também têm que ser. Por exemplo, não há muitos dias eu estive no Nordeste. E as pessoas queixavam-se que nos últimos 2 ou 3 meses tinham não sei quantos casais abandonado o Nordeste. E o Nordeste está em São Miguel e até tem escudos a ligar. Precisamos de outros mecanismos. Por exemplo, num território como o Nordeste, onde há um grande potencial na área silvícola, porque é que nós não desenvolvemos um cluster da área da silvicultura com empresas, com fundos comunitários? Isto é outra questão. Mas a questão é, como é que se materializa isso? Por exemplo, nos anos 80, o governo do Dr. Mota Amaral, por decreto, decidiu, precisamente por causa do desenvolvimento harmónico, decidiu a política aérea. O aeroporto das Lajes era o aeroporto internacional, Ponta Delgada tinha ligações domésticas, Santa Maria serviria para as escalas técnicas. Isso foi nos anos 80, isto hoje é impossível de fazer. Sim, mas, Luciano, é preciso ver que há uma evolução e há hoje em dia dinâmicas internacionais, comerciais, que são diferentes. Agora, o que eu acho é que em termos políticos, para já temos uma coisa, na minha opinião, que temos que mudar e comigo, Presidente do Governo, vai mudar. Neste momento, dos cerca de 1,5 mil milhões de euros que temos no atual quadro comunitário, cerca de 80% é para o setor público e apenas 20% para o setor privado. Temos que equilibrar isto de maneira... Mas isso é possível mudar? Temos que ir até Bruxelas apresentar uma reformulação dos programas operacionais. E, com isso, dar mais oportunidade aos privados para eles investirem e criarem emprego e, com isso, também diminuir a importância ou a necessidade que temos de ter dos programas operacionais. Temos que o ter enquanto for necessário, mas temos que começar a criar emprego. Mas, além de ter mais verba e mais dinâmica e incentivar a iniciativa privada, nós também temos que modular os apoios. Modular os apoios não só em termos geográficos, não de ilha a ilha, mesmo dentro de algumas ilhas, temos que modelá-los, mas também modelá-los em termos sectoriais, de maneira que se possa aproveitar, em algumas ilhas, em algumas zonas de ilhas, potencial próprio, mas endógeno. Mas a ideia das ilhas de coesão, não? Bom, as ilhas de coesão foi um próprio reconhecimento da parte do Governo que falhou na coesão. O plano para a coesão, o programa para a coesão e as ilhas de coesão, é o reconhecimento do enorme falhanço na política de coesão do Governo Regional. Mas a verdade também é que essa solução foi mais retórica do que prática, porque a falta de coesão continua a aumentar. E eu acho que, neste aspecto, tem que haver outro tipo de abordagens, porque não se pode falar, agora vamos ter um programa de coesão e continuamos a fechar escolas e a fechar postos de saúde e a deixar desmoronar as nossas pequenas comunidades. E a atrair para outros sítios maiores, que mesmo assim são pequenos. E depois, para além de não fechar mais esses serviços públicos nessas nossas pequenas comunidades, temos que incentivar o aparecimento de emprego em todas essas nossas pequenas comunidades. Duarte, e temos ferramentas para fazer através das modulações do investimento, desburocratização a todo o nível. Para quê? Para que a economia possa dinamizar-se e se possa criar emprego. E há muito emprego para criar na agricultura, especialmente fora da pecuária, nas pescas, na área das novas tecnologias, na área do turismo. Há muito emprego para criar nos Açores. E até no setor público pode-se criar mais condições para haver mais emprego de jovens qualificados. Mas quando diz que os manuais de economia não funcionam nos Açores, está, de certa forma, a admitir que a economia privada não funciona e que, por isso, é preciso uma grande intervenção do Estado. E aí voltamos à questão da criação de inúmeras empresas públicas que depois acumulam déficits. Repare, aquilo que eu quero dizer é que os manuais de economia não podemos contar que nos Açores a economia funcione só por si. Mas não quer dizer que o público se substitua de todo ao privado. Por exemplo, eu acho que a região devia estar mais do que está na área da educação ou da saúde ou da solidariedade social nas nossas pequenas comunidades. Mas, se calhar, está demais noutras áreas. Para que é que temos um ASPRI? O próprio Tribunal de Contas diz que ela devia fechar. Para que é que temos uma saúde Açor? Para que é que temos uma Azorina a fazer o que faz em algumas áreas a competir com os privados? Porque é que temos um Atlântico Line que foi ficar com uma empresa, a empresa de lanchas do Pico, que durante um século prestou um bom serviço, regular, pontual, com bons preços, e agora temos um Atlântico Line que sobe preços,
tem menos regularidade, é evidente, tem barcos novos, tem que ser mais confortáveis. Mas depois, com o dinheiro público, em vez de se melhorar, ter mais viagens, temos menos viagens. Em vez de termos melhor preços, temos piores preços. Empresas E, portanto, públicas, neste aspecto, empresas privadas contratualizando uma parte do serviço a público. minha visão é a parte do serviço que temos que entender que é público, pode ser prestado diretamente pelo Estado, em muitos casos, ou pela região, em muitos casos, e em algumas matérias a região retirou-se onde não se devia ter retirado, mas, noutras circunstâncias, promover a iniciativa privada, as nossas pequenas empresas, a aparecerem nas nossas pequenas terras. E é assim que se vai criar emprego. Estando a região onde tem que estar, e em alguns sítios abandonou e não devia ter abandonado, mas saindo de onde está, e muitas vezes saindo pelo menos da forma como está. Porque é que agora se vai mandar fazer 2 barcos novos se podíamos adjudicar um serviço? Vão-se gastar 80 ou 90 milhões de euros para barcos que nem sequer sabemos bem qual é o projeto de transporte de mercadorias que se pretende para os Açores. Temos que estudar primeiro qual é o serviço que queremos implantar. E depois pensar nos meios e pensar quem vai prestá-lo. Começamos pelo técnico. O seu discurso faz-me levantar a seguinte questão. Aqui há dias, neste nosso programa de entrevistas, o economista e académico Nuno Martins dizia que na área da economia nos Açores o melhor é quase começar de novo. Concorda? Eu não diria começar de novo, porque temos nos Açores excelentes empresas e excelentes empresários. Agora, acho que tem que haver uma atitude nova. Em vez de condicionarmos os empresários, temos que os incentivar. Eu acho que não faz qualquer sentido que um empresário ou um potencial empreendedor, a primeira coisa que faça nos Açores é ir bater à porta do governo. Está tudo ao contrário. Aliás, o antigo secretário regional, por acaso, do PSD, tinha uma frase interessante, nunca mais me esqueceu, que é: nos Açores há muita vontade de fazer investimento privado, desde que seja com dinheiro público. Sim, mas, é mais ou menos isso. Repara, Armando, eu acho que o dinheiro público, nomeadamente os fundos comunitários, tem que estar à disposição, e até mais do que existe. Mas tem que ser cada vez mais potenciado e ligado à economia real, ligado às associações empresariais e não tanto ligado ao governo. O governo tem uma responsabilidade de regular, de incentivar, de apontar caminhos, mas depois tem que se deixar a sociedade civil e a iniciativa privada desenvolver-se. Porque o que temos visto até aqui foi exatamente o contrário, com as consequências que temos. Nós temos hoje em dia os principais... Repare, é que nem são palavras minhas. Quando estamos a falar da saúde ou da educação, ou da agricultura ou das pescas, não é o líder do PSD que está a criticar, nem sequer a sociedade civil. Carlos César, anterior Presidente do Governo, é que dizia que a saúde era o calcanhar daqueles. Avelino Menezes, atual Secretário da Educação, é que diz que o insucesso escolar é uma calamidade. O atual Presidente do Governo é que diz que o leite está sob a tempestade perfeita e que as pescas precisam de um resgate. Portanto, é o próprio Governo que reconhece que o caminho que trilhou já o deixou de braços abertos. Como foi o próprio Governo que assimilou que tinha falhado na coesão e por isso criou as ilhas de coesão, que também não estão a ter sucesso. Aquilo que eu pergunto é, face a este cenário, os açorianos querem continuar depois destes 20 anos de regime socialista, que tem talvez o pior governo de sempre, ou querem dar uma oportunidade para mudar? Votando em mim, votando no PSD, com a nova oportunidade, um novo caminho, um novo rumo para os Açores, acabando com 20 anos de regime, e daqui a 4 anos poderão, se eu não corresponder àquilo que estão à espera, daqui a 4 anos podem mudar. Agora, ao fim de 20 anos, já percebemos que era preciso mudar o que está mal, mantendo o que está mal. Estamos aí a uns 8 minutos do final da nossa conversa e, por isso, íamos rapidamente à saúde. Prometeu aí há uns dias que acabaria com a falta de médicos de família nos Açores. Isso não é um bocado irrealista? Bom, quem prometeu já há 4 anos que iria ter médicos de família para todos os açorianos foi o atual governo. Então devia seguir... Foi um falhanço estrondoso, mas também foi um falhanço estrondoso porque, não sei se por teimosia ou não quiseram seguir algumas propostas do PSD e alguns bons exemplos que se passam noutros espaços. Neste momento nós temos cerca de 50 mil açorianos sem médico de família. Quase todos eles em São Miguel. Mas o PS diz que as propostas do PSD são uma espécie de fantasia. Mas diz isso com muita frequência. O PS diz isso com muita frequência. Só que algumas dessas propostas depois vai implementando devagarinho. Eu acho que houve vários erros. Nós já apresentámos soluções para as listas de espera cirúrgicas. O PS disse que não servia, mas depois começou a implementar. Agora diz que tinha prometido médicos de família, não conseguiu, e o PSD a prometer
diz que não está correto. Mas aquilo que o PSD está a prometer nesta matéria é muito conscientemente. Nós temos excelentes técnicos a trabalhar connosco na área da educação e na área da saúde e em muitas outras áreas, mas desde logo nestas. E na área da saúde, aquilo que dizemos é aproveitar as boas experiências que existem a nível nacional, as unidades de saúde familiar, onde se pode potenciar com os mesmos médicos, mas com um novo sistema organizativo, mais capacidade clínica, e isso já está testado noutros espaços. E nos Açores, especialmente em São Miguel e na Terceira, temos que implementar nas unidades de saúde familiar, como também temos que ter um programa de recuperação de listas de espera cirúrgicas. Nós já o dissemos como é que se fazia. Quando o dissemos, havia cerca de 8.000 açorianos em listas de espera. O Governo Regional nunca quis implementar as nossas ideias, até as criticou, depois implementou um pouco. A verdade é que neste momento temos 10.000 açorianos em listas de espera. E isso faz com a produção adicional dos nossos atuais blocos operatórios, numa primeira fase, faz com a melhor gestão daquilo que temos, dos meios que temos em termos regionais, mas também já disse, em relação à saúde, temos que recuperar não só as listas de espera e ter médicos de família, mas também temos que melhorar os apoios aos doentes deslocados e levar especialistas às ilhas, algo que o Partido Socialista fez em 97, estas boas medidas, mas que depois agora cortou. Muito bem, mas não acho um pouco estranho, imensos açorianos das ilhas que não têm hospital. Não acho um pouco estranho que os médicos deem determinadas consultas, um número X de consultas no seu horário normal, que é diminuto, e depois nas listas de espera, da recuperação de listas de espera, porque estão a ser pagos, fazem o triplo, o quádruplo. Há qualquer coisa aqui, é na área da gestão de recursos humanos, não lhe parece? No maior hospital dos Açores, há um outro problema gravíssimo, que tem a ver com a falta de anestesistas, que é hoje uma situação difícil em todos os Açores e em Portugal. Agora, pela falta de anestesistas, nós não podemos bloquear todo o serviço em termos cirúrgicos que podíamos efetuar. E dentro do quadro, dentro do hospital, com produção adicional, nós poderemos melhorar bastante, são experiências que também já se fizeram noutros espaços, poderemos melhorar bastante e com a melhor gestão, porque pode haver uma determinada especialidade que, por exemplo, na Terceira esteja uma grande lista de espera, mas que possa, no São Miguel ou no Faial, a pessoa ser operada. E isso aí, com a gestão integrada, como nós já propusemos, poderá ser muito mais facilitado e depois com a produção adicional daquilo que neste momento está bloqueado nos nossos blocos de cirurgia. Já agora, veja se me consegue fazer uma promessa. Para o caso de ser Presidente do Governo. Os açorianos são deslocados enquanto doentes em situações muito más. É capaz de prometer que, se for Presidente do Governo, os açorianos, se forem deslocados, passarão a ser deslocados nas mesmas condições em que um deputado ou um membro do Governo? Olha, deixe-me dizer-lhe o seguinte em relação porque eu não sei o que é que um doente é menos que um deputado. Tem toda a razão. E aquilo que se passou, recentemente, eu só posso catalogar de publicidade enganosa. O que é que se passou? O Presidente do Governo veio dizer que tinha aumentado os apoios para o doente deslocado. Publicidade enganosa porquê? Eu explico-lhe muito rapidamente. Porque é verdade que houve um acréscimo para o doente deslocado. Mas esqueceu o Sr. Presidente do Governo de dizer que 80% dos doentes deslocados levam acompanhante. Muito bem. E foi diminuído bastante a verba para o acompanhante. Além de que os transportes terrestres têm um limite de 10 euros, quando antes não tinha. Faz-nos essa promessa ou não nos faz? Faço a promessa de melhorar substancialmente os apoios aos outros doentes deslocados, não só em termos financeiros, mas no próprio acolhimento que eles têm que ter. Estamos quase no fim da nossa conversa, mas eu queria falar consigo sobre a forma como se faz política hoje. O PSD, nos anos 80, por exemplo, na Terceira, fazia de posição e de oposição. Era mais eficaz do que a oposição. Hoje não é assim. O que é que mudou? Foi a qualidade das pessoas ou foi a sociedade e a forma como as pessoas encaram a política? Eu acho que mudou naturalmente a sociedade e a forma como encaram a política. Agora, desde que fui eleito Presidente do PSD Açores, comprometi-me com o partido e com os açorianos a tentar recuperar as boas práticas do PSD Açores do seu início, fazendo sessões de esclarecimento, tendo uma política de proximidade. Eu ando todos os dias junto das pessoas. É óbvio que tentei fazer uma renovação do partido, abrir o partido, mas também levar o partido comigo às pequenas comunidades. Todos os dias eu estou em contacto com as pessoas. Essas sessões de esclarecimento antigas que se faziam há 40 anos, estou a fazê-las. O falar com as pessoas na rua, nos cafés, nas sociedades, nas escolas, nos centros de saúde, é isso que estou a fazer.
É isso que estou a fazer por duas razões. Primeiro, porque eu acho que é preciso reconstruir o elo entre o PSD Açores e os açorianos, que se perdeu um pouco e por isso perdemos as eleições, por um lado. Por outro lado, porque para levar hoje em dia a informação às pessoas e receber aquilo que as pessoas nos têm para dizer, tem mesmo que ser com muita proximidade. Porque as ilhas estão, neste momento, por exemplo, em termos de comunicação social, muito mais ligadas ao que vem de Lisboa ou do exterior do que aquilo que se produz em termos informativos aqui. E, portanto, nós também temos, como políticos e cidadãos, a necessidade de conseguir levar a nossa mensagem por outras vias de muito mais proximidade, de contacto pessoal. Isso seria uma outra grande conversa, mas chegamos ao fim. Muito obrigado por ter vindo a esta grande entrevista. Terminamos aqui esta grande entrevista com Duarte Freitas, líder do PSD Açores. Na próxima semana voltamos com uma conversa com o professor António José Tello.